Se você é dentista, assim como eu, ou médico formado fora do Reino Unido, e sonha em atuar profissionalmente no UK, precisa entender uma coisa: não basta ter diploma e experiência. Você precisa passar por todo o processo de registro profissional. O que é revalidação? De forma simples, a revalidação é o caminho para que seu diploma e a sua formação sejam reconhecidas dentro de todas as exigências profissionais do Reino Unido. Para dentistas, falamos principalmente do GDC. Vou chegar lá. Para médicos, falamos do GMC. O que é o GDC? O GDC é o General Dental Council, o órgão que regula dentistas e profissionais da área odontológica no Reino Unido. Para atuar como um dentista, o profissional precisa cumprir os requisitos desse registro, os requisitos de inglês, avaliação e, para muitos formados fora do Reino Unido, exames como o OR, Overseas Registration Exam. E o que é o GMC? O General Medical Council é o órgão que regula médicos no Reino Unido. Então, médicos formados fora do Reino Unido precisam também demonstrar formação, nível de inglês, elegibilidade e, dependendo do caso, passar por etapas como PLAB ou outras rotas de registro que serão explicadas posteriormente. Inglês para dentistas e médicos. Tanto GDC quanto GMC exigem capacidade de comunicação segura em inglês. O General Dental Council afirma que os profissionais com qualificação internacional devem demonstrar um conhecimento necessário de inglês antes de tratar pacientes no Reino Unido. O GMC também exige essa evidência de inglês para médicos internacionais. E para quem, claro, vai aplicar para PLAB ou registro. General Dental Council. Testes de inglês. Vamos falar deles? As provas mais comuns nesse contexto são o IELTS Academic e o OAT. Mas as notas, qualidade e critérios precisam ser checados diretamente no órgão correspondente, no caso GDC, porque podem variar conforme a rota, conforme o momento e o tipo de aplicação. Falaremos disso em seguida, mas eu vou falar agora do que é um sponsorship. Sponsorship é um empregador autorizado no Reino Unido que pode patrocinar o seu visto de trabalho para uma função elegível, como a nossa, mas ele não cai do céu. Ele depende da elegibilidade do empregador ser licenciado lá, da função correta, do salário, do inglês, documentos, posicionamento profissional. Então, qual pergunta é importante? Hoje, do teu currículo, teu LinkedIn, a tua história profissional mostram que você é uma pessoa preparada para uma oportunidade internacional? Aqui na Move UK Global, a gente tem uma assessoria individualizada para esses casos mais sensíveis, né? Porque nós trabalhamos toda a rota, os documentos, posicionamento profissional, o currículo, a narrativa, o LinkedIn, a estratégia da oportunidade. Para dentistas e médicos, isso é ainda mais importante, porque o processo é técnico, regulado e muito competitivo. Você não está apenas aplicando para um visto, você está reconstruindo, olha a palavra, uma carreira internacional. Então, em linhas gerais, esse processo todo deve ser tratado com muita seriedade. E é assim que fazemos. De um modo geral, inicialmente, e nós vamos explicar isso muito bem posteriormente nos próximos vídeos, você precisará
apresentar a prova de inglês, tanto para o GGC quanto para o GMC. Então, antes mesmo de pensar em aplicar no site, você precisará comprovar o nível do inglês fazendo a prova correta, que entra nos padrões do UKVI. Essa prova, a mais comum, é o IELTS. Nós temos também rotas, concursos com descontos para vocês em escolas de inglês em Londres. E você que já está no clube tem direito a descontos, tá? Então, esse Academic IELTS normalmente exige um overall score, que é a nota geral, de 7.0, e em cada skill, cada habilidade, listening, reading, writing and speaking, 6.5. Por enquanto a regra continua a mesma, mas aqui no clube, caso qualquer coisa mude, nós atualizaremos vocês. Feita a prova, passado na prova, então vamos para o processo de revalidação do diploma no órgão responsável. Falando de dentista, o ECTS. Quanto tempo, Ana Paula, demora? Tudo depende. Como que está a sua documentação? Traduções juramentadas para a língua inglesa, feitas em empresas que nós também temos parceiros. E você que está aqui no clube tem desconto. Certificadas no país de origem. Para que a sua tradução não tenha inconsistência. Então, o que o Reino Unido olha? Inconsistências. Um dado. Eu vou dar um exemplo. Um diploma ou um histórico escolar que foi recebido em 1999 com uma observação ao lado de que foi expedido e entregue em 2001. É uma inconsistência. Como pode uma data, né, um documento formal, um documento muito importante desses, já ter sido entregue e não ter sido expedido por um órgão antes? Então, essas pequenas falhas em histórico, falta de páginas, eles pedem dentro do próprio site para que você entregue cópias, transcritos, assinaturas de reitores, assinaturas muitas vezes eles pedem do diretor do colegiado. Então é preciso que você tenha uma rede de networking fechada que possa possibilitar isso para você no teu país de origem ou no próprio UK. Que assim você conseguirá ter agilidade quando eles te pedirem. E essa negociação é feita no próprio site, não do DDC, tá? E nem do DMC, mas no órgão regulador somente da revalidação, que é único. Por isso nós tomamos muito cuidado com as expectativas dos nossos clientes que se dispõem a fazer um processo de revalidação. É uma assessoria única. Se você for lá no nosso site, você verá lá o DDC Pathway. E agora, em primeira mão, de MC Pathway. É preciso ter respeito ao processo de cada profissional, a história, e é preciso criar uma estratégia. Essa estratégia, a gente, começa muito antes da prova de inglês e muito antes da revalidação e da colocação de todos os documentos exigidos dentro do site, que graças a Deus, hoje é formato eletrônico. Quando eu fiz, era um papel, muito papel. Estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para não soltar a tua mão. E nos próximos vídeos e materiais escritos desse curso, desse método, você encontrará certamente o que precisa. Obrigada por fazer parte do nosso clube mais uma vez. É uma honra.